O Museu de Biologia Melo Leitão, que fica em Santa Teresa, região centro-serrana aqui do estado, virou alvo de batalha. A Associação dos Amigos do Museu defende a lei que o transforma no Instituto Nacional da Mata Atlântica. Do outro lado, a família de Augusto Husk afirma que a mudança coloca em perigo a memória e o trabalho realizado pelo ecologista. Dias de desentendimento no Museu de Biologia Melo Leitão, em Santa Teresa. Transformado por lei em Instituto Nacional da Mata Atlântica, o museu só aguarda a publicação do decreto para regulamentar essa mudança. Mas a família de Augusto Husk não enxerga com bons olhos esse processo. Eles acreditam que a forma como está sendo feita a transição de museu para instituto de pesquisa não respeita a memória do Museu Melo Leitão, extingue o seu nome, acaba com seu estatuto e não preserva o acervo constituído por Augusto Husk. Um documento de 2014, se não me engano, dizia que pretendia levar tanto as coleções como as instalações de pesquisa para uma localidade remota do município, comprometendo então a segurança dos acervos científicos. Mas se de um lado, a família de Augusto Husk acredita que a forma como está sendo implantado o Instituto Nacional da Mata Atlântica apagaria a memória do Museu de Biologia Melo Leitão e o legado dele para o estado, de outro, a Sociedade de Amigos do Museu e também o movimento do Instituto Nacional da Mata Atlântica acredita que isso seria sim uma forma de, além de preservar, avançar com os trabalhos iniciados pelo ecologista. A partir do momento que se pensar num projeto de segurança para esse acervo, ele não vai sair daqui. Mas a gente tem que atentar para o seguinte: a cada ano, quando se aproxima o final do ano, se cria uma tensão acerca das chuvas. E o museu já tem um histórico, o Instituto já tem um histórico de várias enchentes que deixaram todas as coleções embaixo d'água. Então, deve-se pensar. Sem concordância entre as partes, a família de Augusto Husk recolhe um abaixo-assinado para que a lei não seja publicada e os termos sejam revistos. Eles afirmam não ser contrários ao Instituto Nacional da Mata Atlântica, mas acreditam que o nome e o estatuto do Museu Melo Leitão devam ser preservados. O museu ele tem total capacidade de abrigar um instituto do MCTI, sendo vinculado ao MCTI e trabalhar em cooperação com esse instituto. Eu acho que, inclusive, o Instituto sendo abrigado dentro de um museu de um peso histórico e científico, cultural do nosso estado do Espírito Santo, vai, inclusive, agregar ainda mais valor a esse Instituto da Mata Atlântica. Já a Associação de Amigos do Museu de Biologia Melo Leitão acredita que essa é uma evolução necessária, que só traria benefícios às pesquisas e à memória do trabalho de Augusto Husk. Existem alguns exemplos no Brasil em que museus estão inseridos em instituições. A própria Fundação Oswaldo Cruz é uma referência disso. O Instituto Oswaldo Cruz foi criado antes da Fundação Oswaldo Cruz. E eles lá têm o museu deles, eles têm a Casa de Oswaldo Cruz, que nunca deixarão o nome de Oswaldo Cruz sumir. Enquanto isso, o museu, que passou por sérias dificuldades há poucos meses, chegando a fechar as portas para a visitação por um período, ainda precisa de uma atenção especial. Para quem atua diretamente no espaço, a resposta necessária é a regulamentação definitiva do Instituto, agora transferido para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Só assim, afirma a Associação de Amigos do Museu, seriam resolvidos problemas de gestão, recursos humanos e recursos financeiros. Ele pertencia ao terceiro escalão da esfera governamental. Então ele estava subjugado ao IBRAM, que o IBRAM pertence ao Ministério da Cultura. Então quando houve essa mudança, ele saiu da posição de terceiro escalão e passou para de segunda. Ele agora conversa diretamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Se esperava que o aporte financeiro tivesse mais verbas para que a gente pudesse dar continuidade. Vale lembrar que o Museu Melo Leitão funciona para visitação de terça a domingo, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Na segunda, o museu fica fechado durante todo o dia.